Podemos iniciar. Muito obrigado pela vossa presença, mas para nos situarmos melhor, portanto, o engenheiro Rui Santos, doutora Teresa Golão está aí, não? Não? Pronto, só para a engenheira Rita Magalhães, não está. Engenheiro Carlos Raimundo, doutora Ana Paula Salgueiro, ok, pronto, só para restarmos. Então, as boas-vindas em nome da Comissão do Ambiente. Para a vossa apresentação terão cerca de 10, 12 minutos, inicialmente. Depois os seus deputados, enfim, farão as perguntas que entenderem e terão 3 minutos cada um. E depois, no final, para concluir a vossa intervenção, terão cerca de 10 minutos. Portanto, para iniciarmos já, faz favor. Sim, fica para a Comissão. Isso é para cada grupo parlamentar? Depois para acompanhar também a apresentação. Okay. Então, antes de mais, muito bom dia a todos. Obrigado por nos terem recebido. E passaria então aqui à nossa apresentação. Antes de mais, deixa-me só... Portanto, estamos aqui na qualidade, digamos, da AEPSA. A AEPSA é a Associação das Empresas Portuguesas para o Setor do Ambiente. É uma associação, digamos, que abrange praticamente toda a cadeia de valor no setor da gestão de resíduos não urbanos e conta atualmente com cerca de 46 associados e que representam um volume de negócios de cerca de 1.000 milhões de euros. Portanto, é uma associação que já com 25 anos de existência no setor e abrange as áreas, as atividades tanto de gestão de água e de saneamento, da recolha de resíduos urbanos e de limpeza urbana, recolha e tratamento de resíduos inertes, não perigosos e perigosos, e também todo um conjunto de serviços de apoio a municípios e ao setor industrial. Portanto, é nesta qualidade que a Associação agrega aqui, digamos, uma base de capital no mercado, bastante conhecimento e especialização na área de gestão de resíduos. É também, digamos, representa também um conjunto de associados que tem um enquadramento e uma gênese totalmente distinta do setor dos resíduos urbanos. Portanto, e é nessa qualidade que pedimos esta audiência e que vamos apresentar aqui a nossa posição no contexto da TGR. Portanto, a TGR, a Taxa de Gestão de Resíduos, é um mecanismo ambiental que os senhores deputados bem conhecerão. Ultimamente tem sido aqui objeto também de algumas iniciativas de outras associações, mas basicamente o que gostaria de passar. Portanto, o conceito de TGR deriva da Lei 4 de Resíduos, do Decreto-Lei 168 de 2006, o qual já sofreu até à data 7 alterações, e define no seu artigo 58 que a TGR é um instrumento de gestão ambiental que tem os seguintes objetivos. Primeiro, compensar os custos administrativos de acompanhamento das respectivas atividades, incentivar a redução da produção de resíduos, ali no alinhamento das metas comunitárias, e estimular também o cumprimento dos objetivos nacionais e europeus no cumprimento das metas, e também uma melhoria do desempenho do setor. Atualmente sabemos que 55% dos resíduos urbanos ainda têm como destino final o aterro, e sabemos que temos uma meta até 2035 de reduzir este valor para 10%. Portanto, é neste espírito que a Associação também vem aqui apresentar a sua posição e aquilo que poderá ser o seu contributo para atingir estas metas que sabemos que são bastante difíceis de alcançar. Sob o conceito de TGR, apesar de ela ter sofrido uma subida na ordem dos 60% desde 2012 a 2017, aquilo que se verificou é que a recolha seletiva correspondeu a uma redução na casa de 3%. Com a publicação da Fiscalidade Verde, aprovada pela Lei 82 de 2014, procedeu-se aqui, digamos,
uma alteração do conceito de TGR e dos valores de TGR, tendo sido definido aqui um conjunto de valores de taxa, sendo a mais penalizadora a deposição em aterro. Tínhamos também a incineração em terra, que apesar de ser a operação T10, que é uma operação que, salvo erro, que é inexistente em Portugal. E depois tínhamos a valorização energética, basicamente, que é a incineração de resíduos que ocorre no setor de urbanos, na Lipor e Valor Sul, em Portugal. Bom, tínhamos uma evolução prevista no período 2015-2020 e temos todos conhecimento que, com a revisão do Orçamento de Estado para 2020, a TGR, que estava definida em 11 euros tonelada para aterro, sofreu uma duplicação para 22 euros. Sendo que as restantes, eu que apresento aqui, basicamente é a comparação entre a deposição em aterro e a valorização energética, incineração, e estamos sempre a falar numa relação de 25%. Portanto, aquilo que é enviado para a valorização energética paga 25% do valor de TGR. Em termos de distribuição da alocação, digamos, da TGR que é cobrada, grosso modo, 25% são destinados ao fundamental, sendo os restantes 65% destinados às entidades licenciadoras. Estamos a falar de Gama-OT, CCDRs e Agência Portuguesa do Ambiente. A lei também prevê que a receita assistida a estas entidades licenciadoras, portanto, CCDR, APA e Gama-OT, seja consignada para atividades que contribuem para objetivos nacionais. Pronto, estes fundos decorrentes de TGR, apesar de não é público, digamos, o montante total que é arrecadado de TGR, neste caso pela APA, mas por nossas estimativas, atenção que isto são estimativas, digamos, com base em alguns cálculos que temos feito, nos últimos anos o total de TGR arrecadado situar-se-á na casa dos 35 a 40 milhões de euros. Em termos de alocação ao fundamental, mais uma vez também aqui de acordo com, digamos, com fontes de relatórios de execução de fundamental e os respectivos despachos de orçamento, temos aqui, digamos, uma evolução desde 2017 até 2020, em que para 2020, no orçamento do fundamental para 2020, está prevista a alocação de 10 milhões de euros de TGR para o Fundo Ambiental. Aqui uma pequena nota, antes digamos, deste enquadramento de TGR dado pela Fiscalidade Verde, a TGR já era algo que vinha de trás, e nós tínhamos, por exemplo, em 2011, estava previsto que esta TGR fosse também alocada a projetos e a financiamento do setor. Em 2011 houve um concurso nacional com 16 candidaturas aprovadas, num montante na ordem de 2 milhões de euros, em que correspondeu a 33% da TGR arrecadada no ano anterior, neste caso 2010. Ao nível de concursos regionais, também em 2011, foram abertos 5 concursos regionais, portanto, pelas 5 CCDRs do país. Foram apresentadas 95 candidaturas e depois, digamos, estes concursos foram suspensos. A indicação que temos do site da Agência Portuguesa do Ambiente é que foram suspensos por ausência de autorização do Ministério das Finanças. Temos também aqui alguns constrangimentos, isto também com base numa auditoria do Tribunal de Contas, portanto, que focou-se no licenciamento de operações de aterros em dezembro de 2015 e que, dentro de um conjunto de conclusões, uma delas concluiu que existia um superávit operacional. O que é que isto quer dizer? Que os montantes de TGR cobrados e que seriam destinados, digamos, a compensar os custos administrativos das entidades excediam largamente aquilo que era, digamos, o montante de TGR arrecadado. Por exemplo, da TGR arrecadada e que foi afeta à APA, na ordem de 4,3 milhões de euros, resultou, digamos, um balanço positivo de 78%, 3,4 milhões de euros, digamos que terá sido o excedente.
No que respeita às CCDRs, também resultou num balanço positivo de 66%. Passando aqui um pouco também aquilo que uma análise rápida do relatório de atividades do Fundo Ambiental de 2018, em que estava estimado uma receita de TGR de 7,8 milhões de euros, foi arrecadado 8,4 milhões de euros, portanto representa mais de 100% daquilo que estava previsto. Um total de receitas de fundamental de 300 milhões de euros, que no final do ano representou, digamos, ainda um resultado líquido de 89 milhões de euros, portanto representa uma taxa de execução de 28%. Efetivamente, para candidaturas e apoio no setor dos resíduos e economia circular, portanto, foram destinados 2 milhões de euros, que representa 24% da receita de TGR. O impacto no setor, falamos aqui, digamos, deste aumento que se prevê agora para este ano, portanto, de 11 para 22 euros, que isto digamos, é um aumento que vai se repercutir em toda a cadeia de valor do setor e também, pelas nossas estimativas, nossas contas, representa daquilo que é no setor urbano, portanto, aquilo que nos aparece na tarifa de água, uma subida de cerca de 4 a 5%, e no setor industrial, aumentos de 15% a 20%. Aquilo que é a posição da Associação sobre a TGR. A Associação, defendendo um conjunto, associados, digamos, do setor empresarial, defende que seja defende uma revisão, uma atualização, digamos, mais eficiente da TGR para dar a resposta àquilo que são as necessidades e os desafios do mercado no contexto da economia circular e das metas ambientais. Definindo-se também aqui um mecanismo de TGR adotado ao setor empresarial. E aqui também, digamos, um pedido que fazemos aqui ao Parlamento para que a EPSA também possa dar os seus contributos para o país conseguir atingir as metas difíceis que se avizinham. No entanto, da forma como esta taxa está a ser aplicada, aquilo que se constata é que ela configura-se tal qual um imposto que reverte para o Estado e não tem o retorno nem para o setor urbano, nem para o setor empresarial. Que contraria um pouco aquilo que diz o Decreto-Lei, que esta taxa deve ser efetivamente revertida para que o setor possa investir em sistemas de inovação, desenvolvimento e projetos ambientais concretos. Portanto, é imprescindível também que todos os operadores que cobram a TGR e a devolvem ao Estado também possam aceder a esses fundos para que se possam adaptar, que se possam capacitar para o cumprimento de metas. Achamos também importante que, em termos de informação, que o cidadão deve estar informado e deve ser informado daquilo que está a pagar na sua fatura de água. Aparece, digamos, para além das taxas de serviço, de fornecimento de água, saneamento, etc., também aparece a taxa digamos, dos serviços de resíduos e também TGR, e achamos que era importante que o cidadão conseguisse compreender, efetivamente, o que é aquele valor, o que é que aquilo representa. Propostas da AEPSA, e é este, digamos, que resume o objetivo do nosso pedido e de estarmos aqui hoje. Que o modelo de TGR seja adaptado ao setor de resíduos não urbanos, que é um setor que tem uma gênese e um modo de organização totalmente distinto do setor de resíduos urbanos. Consideramos que a TGR é um instrumento essencial e deve continuar a existir, incidindo especificamente sobre aquilo que são os resíduos recicláveis, resíduos orgânicos, promovendo o desvio destas frações de deposição e aterro. No entanto, do conhecimento que temos no nosso setor, existe um conjunto de resíduos que não têm qualquer potencial de aperfeiçoamento ou desvio de aterro e que continuam a pagar a TGR. Portanto, aqui também pedimos que haja uma maior abertura para que
o modelo TGR não seja cego e que consiga se adaptar a algumas situações concretas que não farão sentido de ter uma TGR. Portanto, este conceito que defendemos reforça o princípio do poder pagador e incentiva a adoção de boas práticas e comportamentos ecoeficientes e o investimento em inovação para o desvio da produção e aterro. Portanto, em súmula, o setor privado assume-se como um aliado do país. Portanto, queremos ser parte da solução e não sermos, com certeza, parte do problema. Estamos disponíveis para efetuar os investimentos necessários e as adaptações no contexto da economia circular e da ação climática. No entanto, tratando-se de um setor empresarial, tem uma gênese e um ADN específico, estou já a terminar. Portanto, pede aqui um apoio da tutela e do Estado, de modo a que esses investimentos tenham uma estabilidade a longo prazo e permitam garantir, digamos, um conforto e um retorno adequado desses investimentos. Muito obrigado. Terminado. Obrigado, Engenheiro Rui Santos. Passaria já a palavra à Sra. Deputada Joana Bento, do PS. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a delegação da Associação das Empresas Portuguesas para o Setor do Ambiente, em nome do parlamentar do Partido Socialista. Agradecer o vosso pedido de audiência e esta exposição e apresentação formulada. No fundo, daquilo que foi dito, muito vai ao encontro da falta de financiamento que vocês se veem confrontados, e isso foi claro na vossa exposição, e eu queria me deter na posição que é a vossa associação, que defende, entre outras, uma revisão, uma atualização e uma adaptação mais eficiente da taxa da TGR. E queria questioná-los de que forma é que podemos fazer essa adaptação, sendo que dizem que o modelo TGR adaptado ao setor de resíduos não urbanos, que tem uma gênese, modo de organização distinto do setor de resíduos urbanos. De que forma, no vosso entendimento, deve ser este modelo adaptado? Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado do PSD, Paulo Leitão. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Coordenador. Eu também começaria por saudar e agradecer a vossa apresentação e o tema que nos trazem cá hoje. Não abordando já o tema e abordando outro tema que teve muito recentemente em discussão pública não promovida, mas foi discutido aqui na Comissão e também nos órgãos de comunicação social. Refiro-me ao tema dos biorresíduos. Gostaria de vos questionar qual a vossa participação e o entendimento do mesmo no que concerne a quem é que deverá ser a entidade responsável e que terá a tutela a competência sobre os biorresíduos. Relativamente ao ponto que nos trazem cá hoje, eu gostaria que se poderiam especificar melhor se o problema, no vosso entendimento, está no valor que ficou fixado no Orçamento de Estado para a TGR, porque no sentido do legislador, no que concerne à Assembleia da República, prende-se penalizar, no fundo, a produção deste tipo de resíduos, ou se no destino dado às receitas provenientes da taxa de gestão de resíduos se deveriam repercutir de outra forma, não no valor em si cobrado, mas sim no destino, se deveriam repercutir no setor na melhoria das práticas e de investigação e das empresas do setor. Deixo estas duas questões. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Maria Manuel Rola, do Bloco de Esquerda. Faz favor. Obrigada, Sr. Coordenador. Agradeço também a informação que a Associação nos traz aqui esta manhã. Este é um tema que nos tem preocupado bastante e, como imagino que saberão, propusemos, de facto, também este aumento da taxa de gestão de resíduos. Nós temos estado em contacto com várias populações,
Falo desde logo de Valongo, por exemplo, mas existem outros aterros com problemas na deposição dos resíduos e também existe um aumento substancial da importação de lixo de outros países. Isto vai contra várias regulamentação da Comunidade Europeia, desde logo, tendo em conta a prevenção e também a proximidade do tratamento dos resíduos, sendo que falamos de países como Itália ou Malta, que não se pode dizer que não tenham capacidade para investir no tratamento dos próprios resíduos e que traz problema para as populações e para o meio ambiente e principalmente para a saúde pública. E é neste sentido que a taxa de gestão de resíduos, e tendo em conta que a nível europeu se tem levantado a diferença relativamente ao que é cobrado aqui em Portugal, serve como uma medida mitigadora e também como forma de trazer alguma capacidade do próprio Estado de responder a estes problemas que se têm levantado. Têm sido criadas comissões de acompanhamento para estes aterros, entre outras medidas. E nesse sentido parece-nos importante mantermos esta medida, não obstante os alertas que aqui nos trazem. E tendo em conta esses alertas, eu gostaria de lhes perguntar qual é que seria a taxa que vocês entendiam como taxa justa para a deposição, tendo em conta também estes problemas que se levantam a nível público. Para além disto, também como resolver o problema da desigualdade entre os vários países que recebem resíduos e que acaba por, concorrencialmente, se quiserem dizer, Portugal ter uma capacidade de atração muito maior do que países que cobrem taxas com 80 ou 100 euros. E como resolver este problema da importação do lixo, porque o entendimento geral é que, para a existência de uma economia circular e eficaz, esta deve, de facto, ter em conta a proximidade no tratamento dos resíduos. Para além disto, gostava de vos questionar sobre a atribuição de fundos comunitários para a investigação. Parece-me que terão acesso a esse tipo de medidas, investigação e desenvolvimento. Sobre os contributos que gostariam de trazer, se puderem dar alguns, para como alcançarmos as metas, desde logo de 10% para 2035, e que especificassem um pouco mais esta questão dos concursos suspensos por falta de autorização do Ministério das Finanças, para percebermos de que forma é que podemos também intervir neste sentido para uma maior capacidade de resposta das empresas no caso do tratamento dos resíduos. Obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Passar a palavra à Sra. Deputada do PCP, Alma Rivera, faz favor. Muito bom dia, agradecer a vossa exposição e a vossa presença aqui. Como é de conhecimento geral, nós temos uma percepção sobre as políticas ambientais um pouco diferente daquela que tem sido abordada e aquela que tem depois vencido, por assim dizer, e portanto esta lógica de pagamento de poluidor-pagador para nós não serve, ou seja, nós achamos que é necessário que existam normas, nós temos objetivos, se consideramos que esses objetivos são justos e necessários, eles devem ser atingidos e não podem depender da capacidade de pagar ou não, e portanto parece-nos que um bem constitucional, como é o direito a um ambiente sustentável, etc., não pode depender das lógicas de mercado, e o problema que nós temos hoje com os resíduos, mas não só, com vários aspectos da política ambiental, é exatamente este, é que ele está numa lógica concorrencial e está fora essencialmente está fora da esfera pública. E, portanto, achamos que tanto a questão da importação de resíduos, que é uma opção política também, tanto a questão da produção, ou seja, por exemplo, da sobreembalagem, mas também a questão do incentivo à reciclagem, podem ser resolvidas através de um normativo e não têm que ser resolvidas através da transferência de custos que, em última instância, vão aparecer na fatura da água, vão aparecer no custo dos produtos, e por isso é que não entendemos que a TGR seja uma medida justa, e nesse aspecto sempre tivemos este posicionamento e por isso também nos opusemos agora à duplicação desse valor. Pronto. E, portanto, achamos que o problema se coloca mais neste âmbito e é um bocadinho mais vasto
do que propriamente depois as variações concretas que vão existindo, que naturalmente vão variando também das composições políticas que existem em cada momento, mas achamos que realmente, e talvez colocando aqui a lógica do consumidor, a lógica de quem paga os seus impostos e, portanto, através do pagamento dos seus impostos é que devia haver esse serviço a ser prestado, nos parece tudo isto muito perverso e parece-nos que pagam sempre os mesmos e, portanto, genericamente, mais do que deixar perguntas, era mesmo manifestar a nossa posição de fundo, que continuaremos a procurar que ganhe espaço neste Parlamento. Obrigado, Sra. Deputada. Passava a palavra à Sra. Deputada Mariana Silva, do PEV. Faz favor. Agradecer também a vossa presença e a vossa exposição e dizer que a posição do Partido Ecologistas Verdes é de redução de embalagens e sobretudo deste caminho para que não façamos tanto lixo e não seja necessário depois todas estas infraestruturas que precisem depois de o tratar. Não sendo possível, isto sendo uma utopia, achamos que a TGR vem por um lado, se por um lado tem este bom caminho de chamar as pessoas para a questão ambiental e de as responsabilizar e de alguma forma incentivar melhores comportamentos ambientais, por outro lado temos a questão que já foi aqui levantada, que é pagam sempre os mesmos, não é? E pagam aqueles que por vezes não têm capacidade para pagar. E muitas vezes também há a questão de que se eu pago eu posso poluir, não é? E por isso há aqui todos estes lados que são precisos que é preciso ter em conta e que é necessário também ponderá-los e refletir sobre eles para que possamos realmente fazer o bom encaminhamento dos resíduos. Por outro lado, não entendemos o porquê de se aumentar a TGR, conseguirmos de alguma forma trabalhar melhor esta questão dos resíduos, por isso deixo também essa questão. E gostaria, não sei se será uma questão muito básica, mas gostaria de perceber melhor este ponto aqui que trazem na documentação que nos deram, que é a de isentar a aplicação da TGR resíduos como o amianto, por exemplo. Gostaria de perceber melhor qual é a ideia. Obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Agora teriam cerca de 10 minutos para dar resposta às perguntas suscitadas por Srs. Deputados. Faz favor. Muito obrigado. Então, vou tentar de forma sucinta dar resposta aqui às questões que nos foram apresentadas. Mas aqui perguntado, portanto, o foco principal da nossa exposição assenta no princípio que nós concordamos com a TGR. A TGR é um mecanismo que é necessário para dar cumprimento à hierarquia de resíduos. Aquilo que defendemos é que a TGR deverá reverter para aquilo que, digamos, foi a sua gênese na Constituição, portanto, no conceito de taxa, a troca, digamos, de um valor que se paga em retorno de algo, de um serviço, e aquilo que vimos aqui pedir o apoio nesta revisão e nesta adaptação do modelo de TGR, é que, à semelhança de um setor urbano, que também cobra TGR e que a devolve ao Estado, os associados da EPSA, que também, digamos, têm esse papel no setor empresarial, também possam ter, digamos, acesso a esses fundos para que possam efetuar os seus investimentos e adaptação, nomeadamente para o desvio de resíduos em aterro. Do tema dos biorresíduos, a Associação também já se pronunciou, portanto, na sequência daquilo tudo que foi público, e a Associação tem defendido que a recolha de resíduos será sempre, digamos, da competência dos municípios e da esfera municipal. A questão concreta, digamos, do valor, o problema não está no valor, portanto não discutimos
o valor. Neste caso concreto, a meio do ano, passarmos de 11 para 22, coloca-se uma questão imediata, que temos muitos associados que prestam serviços, por exemplo, à indústria, que têm já valores contratados de serviços e que alguns destes resíduos, digamos, acabam por ser sujeitos a TGR. Nem sempre é fácil e, possivelmente, não vai ser possível acomodar nesses contratos existentes o reflexo deste aumento de TGR. Portanto, é uma dificuldade que devemos trabalhar mais para a frente. Em resposta à senhora deputada do Bloco de Esquerda, da questão dos aterros, aquilo que nós temos consciência é que os aterros são uma das peças do puzzle na gestão de resíduos. Infelizmente, não há mundo sem aterros. A tendência é que o aterro, apesar de ter que existir, seja o recurso de última linha, mas aquilo que nos traz aqui, efetivamente, é que nos seja dada a estabilidade e nos seja permitido também fazer parte da solução na discussão, digamos, destes valores de repartição destes financiamentos, exatamente, por exemplo, para que o setor que gera os aterros se possa capacitar de tecnologia e de sistemas que permitam evitar, por exemplo, o desvio de orgânicos de aterro, de recicláveis de aterro, por aí fora. É bastante importante esta estabilidade e esta segurança nestes investimentos. Eu dou um exemplo, por exemplo, na gestão de resíduos, dos resíduos de construção e demolição. Portanto, quando saiu a legislação, o setor capacitou-se de infraestruturas e tecnologias para fazer a separação, para a preparação de agregados reciclados. Aquilo que nos deparamos à data de hoje é que esses investimentos estão parados. Portanto, são investimentos que não tiveram o seu retorno, porque, mais uma vez, a matéria-prima acaba por ser mais barata do que o reciclado, e muitos destes resíduos de construção e demolição têm acabado como destino na recuperação de pedreiras, que são operações que estão isentas de TGR. Portanto, era algo que também que temos apresentado à tutela para que essas situações tenham um fim e que efetivamente se promova a reutilização de materiais. Em termos de valor TGR, é uma pergunta que eu não tenho resposta para lhe dar. Aquilo que achamos é que a definição de TGR deve ser objeto de um estudo profundo e amplo, tanto com todos os setores da atividade, e que não se compara TGR de Portugal com o TGR de Espanha ou de Alemanha, porque um euro TGR em Portugal tem um custo totalmente diferente e um peso diferente daquilo que é na Alemanha. Portanto, os países e os valores de TGR têm que ser equilibrados. Sou pena também no setor empresarial de criar desequilíbrios concorrenciais. Sobre a questão dos concursos suspensos, também não tenho informação, portanto, eu vi esta informação do próprio site da Agência Portuguesa do Ambiente, mas efetivamente é aquilo que tenho conhecimento que aconteceu. Portanto, desde 2011 que nunca mais foram abertos concursos de TGR e que a TGR, no nosso caso específico do setor, não tem sido... não nos temos podido candidatar ao acesso a esses fundos. Por último, uma questão da senhora deputada Mariana Silva sobre a questão das isenções de TGR e apontou o caso específico do amianto. Portanto, o amianto é um resíduo que não tem outra solução senão a deposição em aterro. Portanto, o objetivo é mesmo que ele seja, após a remoção, seja encaminhado em aterro para que deixe de constituir risco. Nós identificamos outras situações, por exemplo, solos contaminados que tenham que ser removidos, digamos, do local de obra. Importa que eles não sejam encaminhados para pedreiras, para deposição em pedreiras, onde não têm
qualquer controle, nenhuma segurança ambiental. Vimos, por exemplo, os aterros como uma das soluções, há outras, e nessas soluções, por exemplo, na deposição em aterro, não nos parece que seja lógico que haja uma TGR que penalize o encaminhamento desses resíduos para aterro. Temos depois também alguns resíduos de hectare, sem qualquer aproveitamento material ou energético, que também nos parece que a aplicação de uma TGR não fomenta, digamos, qualquer solução que seja melhor do que o aterro. Portanto, o aterro é uma das peças que terá que continuar a existir no país. Eu recordo que no setor dos urbanos, ainda 50% daquilo que produzimos é depositado em aterro. Portanto, tende-se que para 2035 esses 55% passem para 10%, mas até lá ainda temos um caminho longo para percorrer e vamos precisar de aterros para assegurar a gestão de resíduos. Não sei se ficou a faltar mais alguma questão, senhores deputados, mas estou disponível para mais alguma questão que seja necessária. Muito obrigado. Muito obrigado nós. Assim concluímos a audiência. Agradecemos mais uma vez a vossa presença e a vossa apresentação e os vossos contributos para este setor muito importante para Portugal e para o ambiente. Muito obrigado.